Olá, Cátia. Olá, Boa boa noite. noite, querida, queridos. E aí, tá Então, me vendo? Tá me ouvindo bem? perfeito. Eu vou pedir ao público para quem está connosco. Olha, a Carlota já está a ver. Olá, Brasil. Então, quem está connosco, digam-nos se nos estão a ver bem, ouvir bem, se está tudo bem para vocês, que é importante para nós sabermos se está tudo bem com vocês, ouvirem bem. Eh, E, eh, e então nós estamos a iniciar a nossa live sobre como tornar-te líder da tua própria vida, não é? E vamos falar sobre as 3 posturas mentais que precisas de libertar. Olá, Lisa, boa noite, bem-vinda. Cris, E olá, Michele, minha sobrinha linda, tudo boa bom? noite. Já nos está a dizer que sim, que está tudo certo. Olá. Então, bem-vindas para mais um momento Ichigo Ichi, não é? Um momento que eu espero que se torne único e especial e que possamos, de facto, conseguir mais uma vez criar um espaço para observar o nosso mundo interno, para falar sobre aspectos que podem mudar a nossa vida e a nossa forma de lidar com o dia a dia e as situações que nos vão ocorrendo. E hoje eu convidei a Kátia para estar connosco. E à medida que vocês entrem, podem também partilhar com os vossos amigos, com aquela pessoa especial que vocês sabem que se calhar gosta de ouvir um pouco sobre estas questões da psicologia, estas questões sobre como liderar a vida, autoconhecimento, transformação. Por isso, coloquem nessa setinha que tem em baixo e enviem um convite aos amigos para estarem connosco aqui. E vamos só esperar mais um minutinho. E neste minutinho eu vou aproveitar para apresentar a Kátia. A Kátia está em Espírito Santo, certo, Kátia? Isso aí. Então, aproveita. Até o marido entrou na live, ó. Ah, maravilha, não é? Os maridos também vêm, acho que sim. Às vezes eles não têm tempo para nos ouvir em casa, não é? É E verdade. assim, nesses momentos até para isso servem. Então, Kátia, fala-nos sobre o Espírito Santo, não é? Os portugueses chegaram há muito ao Espírito Santo, não é? Nós temos um pouco na Sim, história do Espírito Santo. Partilha um bocadinho para nós. sim, então, moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Exatamente aqui onde eu estou, né, que é bem aqui, próximo à prainha, que é onde os portugueses chegaram aqui. Então, aqui tem um marco muito grande, né? Quando os portugueses estavam desbrandando o Brasil e pararam aqui, na nossa orla, exatamente aqui onde eu estou. E eles foram recebidos pelos índios, né? Eram os nativos aqui. E aqui tem uma igreja que foi construída em 1535, porque os portugueses construíram exatamente para se defender dos ataques dos índios. E aqui eles permaneceram, desbrandaram aqui a nossa terra, construíram o monumento histórico aqui, que é o Convento da Penha, que é um ponto turístico e é um lugar muito gostoso, muito sagrado, de uma energia maravilhosa. E tá tudo aqui, nesse Pois, então, contexto aqui, onde os aí portugueses temos da nossa chegaram. história, não é? Temos aí um pouco da nossa história, que maravilha, não é? Porque às vezes, não é, nós de facto falamos sobre a história, não é? Mas faltam-nos estes marcos mais de imagem, não é? Onde é que é essa chegada? O que é que os portugueses fizeram quando chegaram, não é? E de facto é tão interessante como nós percebemos que a história vai marcando
as gerações futuras, não é? Há sempre um pouco de história que fica para trás. E hoje nós na nossa live também vamos falar um pouco de como é que a nossa história vai impactando a nossa vida, a vida dos outros, a vida dos que vêm e que nós ainda nem conhecemos e se calhar nunca vamos conhecer, não é? Mas a nossa passagem aqui vai impactar também, não é? Essa vinda de quem há de vir. E viver um pouco nessa consciência, não é? De quem está para trás vai impactando quem está para a frente e nós hoje vivemos com quem está atrás e um dia nós seremos quem esteve atrás de quem chegará e toda essa consciência é muito importante quando olhamos para a nossa vida. Sente-se o mesmo, Kátia? É verdade. E vamos, né, podemos mergulhar mais fundo de olhar para essa ancestralidade que se chegamos até aqui foi graças a eles que abriram esses caminhos, esses portais, né? Como eu falei, a igreja ela começou em 1535, mas ela só foi terminada em 1551 com a ajuda dos jesuítas, que também foram trazidos aqui na Caravela e que hoje é exatamente a dimensão que é a igreja hoje. Ah, que giro. E a gente precisa honrar tudo isso que foi passado, que fizeram esse caminho para estarmos aqui hoje, né? Olhar para esse passado com muita reverência, com muita gratidão, com muita honra. Bom, por vezes é mesmo bom parar e olhar, não é? Ter espaço para essa reverência, espaço para esse olhar, não é? Porque às vezes a vida corre e entramos nesta correria e não tiramos tempo para olhar desta maneira, não é? Com essa gratidão. Ok, então vou apresentar a Kátia, não é? Já percebemos onde é que ela está, no Brasil, não é? Então é sempre um gosto, não é? Esta partilha com o Brasil que eu faço algumas vezes e quem está comigo na minha página já se vai habituando, não é? A estes meus convites. E então a Kátia tem a clínica Alma Luz e ela de facto também ajuda imensas pessoas que a procuram ao nível do autoconhecimento e da transformação. E o poder mental é um dos temas que mais a fascina na área da psicologia, certo? Para mim, o que mais me fascina, e por isso também foi um dos grandes motivos que eu disse, não quero apresentar ao meu público a Kátia, é de facto este olhar amoroso que ela tem para com cada ser, não é? Esta capacidade de chegar ao nosso coração. E por isso estou muito feliz, muito honrada, Kátia, de ter cá connosco e vamos dar início à nossa live. Estejam à vontade para fazer algumas perguntas, para colocarem todas as questões que quiserem e vamos então falar um pouco sobre o que é isto, não é? De colocar a vida sobre as próprias mãos, não é? Porque a vida está constantemente como um rio a pedir-nos para fazermos escolhas. Tem vários caminhos que pode levar, não é? E constantemente estamos a fazer escolhas, não é? E é importante que percebamos se a nossa postura está a ajudar a que essas escolhas sejam, de facto, as que estão mais alinhadas com o que nós precisamos de viver, as que são mais leves para nós, ou se por vezes ficamos em algumas posturas mentais que nos criam resistência, que nos atrapalham nesse processo, tornando a vida mais pesada. E é um pouco nesse sentido, não é? Que até tínhamos pensado, Kátia, depois nós chegámos ainda a trazer um pouco da música, não é? Eu e a Kátia falámos um pouco antes de nos encontrarmos aqui e porque de facto a música é quem mais nos leva ao nosso passado. Não é? É muito fácil, num instantinho a música leva-nos ao passado. Então, no nosso dia-a-dia, há imensas situações que num instantinho nos levam ao passado, como a nossa música, não é, Kátia? Verdade, eu amo música e já quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando o meu lado profissional, pessoal, e um dos meus hobbies é cantar, né? Estudar música. Isso. É muito bom termos hobbies, não é, Kátia? Porque também ajuda muito
muito neste processo de vida. Ajuda Antes, não é? muito. Verdade. E por vezes o que eu mais noto é que as pessoas não têm, não sabem o que é que lhes dá prazer, não se entregam propriamente a nada, a estes momentos em que podem de facto estar mais no fluxo, não é? Encontrarem-se mais com elas próprias, com fazer alguma coisa que traz expansão, leveza. Também sentes Conexão, né? isso aí A com música quem nos a leva sentes? para um outro espaço de consciência. Exato. E é um pouco essa ideia que muitas vezes eu quero passar a algumas pessoas, não é? Que de facto é importante encontrarem aquilo que as faz feliz, mesmo que seja um hobby, não é? Mas que dediquem tempo da sua vida também a fazer coisas que gostam. Ok, mas Exatamente. então vamos lá olhar para as três posturas mentais que nos causam mais dificuldade, porque se não as conseguirmos libertar, acabamos sempre por não estar de facto na liderança da nossa vida. Esta, quando olhamos para isto, não é? Já estás a pôr um pouco de música, nós ouvimos. Essa música fala do passado, do ontem, né? E quando eu olho para esse ontem, ele é importante da forma que eu olho. Então, que a gente possa só deixar essa música entrar um pouquinho dentro de nós, essa melodia nos acalmar, trazer a conexão com o nosso ser. Pois somos o que somos hoje graças a esse ontem. Então, Yesterday fala do ontem. Como é que eu me apego a esse ontem ou eu desapego. É o que nós vamos falar hoje. E é um pouco este convite que, de facto, por alguns minutos, nem que seja um minuto, estejamos mais conscientes. Como é que é o passado? Como é que eu olho para o passado da minha vida, para o ontem da minha vida? Que é sempre por aí que, quando queremos tomar as rédeas, não é? Sim, de facto, fazer verdadeiras escolhas e estar na liderança, temos que começar, certo, Kátia? Certo. Como é que eu olho, né? Se eu olho com peso, se eu olho com gratidão, se eu olho realmente com lamentações. Então, o passado me direciona para o presente e me leva para um futuro diferente, ou leve ou pesado. Aí são as nossas escolhas, né? Então, esse passado nos convida exatamente a olhar para ele e ver o que eu preciso aprender com ele. O que eu preciso entregar também e deixar lá no passado que tem que ser deixado, né? Levar para a minha vida hoje. Essa palavra, né, presente, mas para eu estar inteira nesse meu presente, aqui no agora, eu tenho que fazer as pazes com o meu passado. Limpar o meu passado. Aí a minha vida fica mais leve. Porque não é esquecer o passado, que às vezes as pessoas pensam, meu Deus, não consigo esquecer o passado, tudo que me aconteceu. Mas não é para esquecer o passado. Faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. Mas é como eu olho para esse passado, se eu lamento, quais são os sentimentos que eu tenho com esse passado, o que eu sinto aqui dentro. Porque o meu coração, ele é um repositório das minhas emoções. E é o que eu guardo aqui que vai trazer o que realmente eu sou e como eu quero ser no meu futuro. Então, eu posso lembrar de fatos do passado que, às vezes, ao contar, parece pesado, mas se eu já fiz as pazes, se eu já entendi o que o meu ser precisava lá,
eu trago o aprendizado, aí sim. Aí eu olho com esse passado com leveza. A vida fica gostosa, a vida fica leve. Então, Exato. os eventos da nossa vida é para isso, olhar para esse passado, pegar esse aprendizado, transmutar o que precisa transmutar, resignificar, para a gente levar um presente, um momento presente leve, gostoso. Viver a vida, degustar os frutos de uma forma saborosa. Então, vamos resumir um pouco esta primeira postura, não é? Que precisamos de ter para que, de facto, estejamos na liderança, não é? É olhar para este passado em paz, não é? Em paz em que eu vou desapegar-me daquelas posturas dolorosas, do que aconteceu e que doeu, mas, acima de tudo, para que isso aconteça, eu preciso de perceber o que é que eu precisava de aprender com aquilo. O que é o que é que está em mim que precisava de passar por aquele processo. E às vezes isto é muito difícil, porque as pessoas entram. A primeira coisa que é tendência do ser humano, não é? É porque é que isto me está a acontecer a mim, não é? O que é que eu fiz para isto me acontecer, não é? Então, esta talvez seja a primeira pergunta que as pessoas fazem elas próprias, que acabam por a deixarem presas ao próprio processo. Exatamente isso. E quando eu fico presa a esse passado, eu fico na dor. Quando eu não olho para esse aprendizado, eu fico velando esse passado. E eu preciso enterrar, né? Preciso sepultar isso. Exato, não é? Fazer esta transformação do meu passado, não é? E então, quantos de vocês que estão aqui connosco se conseguem identificar, não é? Com esta questão, não é? Porque muitas vezes, não é? Eu sei que está aqui connosco muita gente que já tem algum trabalho pessoal de desenvolvimento, de autoconhecimento, mas começou algures e talvez com alguma história do seu passado, não é? E como é que foi lidar com essa história pela primeira vez, não é? Que é como é que foi lidar com a dor, lidar com o que eu precisava desapegar? Talvez tenha sido, não é? Nesta postura de ok, porque a mim eu não fiz nada para merecer isto, eu não sei porque é que isto me está a acontecer. Vocês que estão aqui identificam-se com isso? Querem partilhar? Só precisam dizer que sim, que não precisam de entrar em grandes detalhes, mas talvez só mesmo esta consciência de que quando, quando olhamos para trás temos que perceber o que é que eu vou transformar, o que é que eu vou aprender, o que é que eu preciso de levar de aprendizado. O que eu considero até em psicoterapia, Kátia, que nem sempre isto é fácil para a maioria das pessoas. Às vezes as pessoas já perceberam que, ok, vou ter que desligar. A Fernanda está a dizer que não é fácil desligar do passado, não é? É este apego ao passado, não é? Porquê? Porque as pessoas já aceitaram que passaram por aquilo, já compreenderam, mas ainda não libertaram. E o que é verdadeiramente libertador, quanto a mim, é de facto nós conseguirmos entender o para quê daquilo tudo. É verdade, realmente não é fácil. Parece simples, né? Mas o simples não é fácil. Mas eu preciso realmente olhar para esse passado, porque tudo que nos acontece, Cristina, é o que o nosso ser precisava. A gente tem o pai e a mãe que a gente precisa. Então, eu preciso realmente olhar o que é que o meu ser precisava, por que o meu ser precisava de alguns fatos da vida para eu realmente olhar para o agora, né? Então, cada evento da nossa vida tem um aprendizado. E às vezes acontece numa mesma família um movimento de um pai, vamos dar um exemplo, e que
talvez 2 filhos, cada um interprete de jeitos diferentes. Porque cada ser tem um desafio e uma missão de vida. Tem até um exemplo que eu gosto muito de dar, né? A Fernanda falando que não é fácil entender tudo isso. Realmente é autoconhecimento, é dar um mergulho dentro de nós. Mas tem um fato muito interessante de um pai que comprou uma casa e essa família precisava se mudar para essa casa, morava de aluguel. E esse pai se movimentou ali com documento, aquelas coisas todas, né? Cartório para todo mundo se mudar. E essa família tem 2 filhas. E uma das filhas ficou muito chateada que o pai não dava mais atenção para ela. Ela ficou muito doída. Ela carregou essa dor por muito tempo. Meu pai esqueceu de mim naquela época, ele não dava atenção para mim. Eu fui abandonada por ele, porque ele só dava atenção à casa nova para mudar, resolver mudança, papelada. A outra filha já olha para esse pai como um guerreiro. Um homem que buscava algo melhor para a família. Você vê que o movimento desse pai é o mesmo movimento. Mas cada filha interpretou diferente. Por que isso? Porque cada ser vem com uma ferida emocional para se tratar. E aí as interpretações são diferentes. Então, quer dizer, o ser dessa outra filha precisava olhar de uma forma, de um movimento que ela sentiu abandonada, onde ela tem que fazer um resgate dela, de trazer um amor próprio, de olhar para ela, de se amar. E a outra já traz um olhar de uma outra ampliação, de busca de crescimento. É muito interessante mesmo esta questão, não é? De que na mesma família, não é? O impacto, não é? Que uma situação tem vai ser completamente diferente de filho para filho, de elemento para elemento, não é? E quando nós conseguimos, de facto, olhar para o que aconteceu e sair dessa postura de porque é minha e eu não e de não aceitação, não é? Conseguimos de facto começar a conseguir ampliar a nossa visão do para quê disto e nos desapegarmos da dor. E ao desapegar da dor, não é? Conseguimos trazer esta postura de aprendizagem para o nosso presente. Exatamente. E eu acho que essa história ajuda muito a este entendimento, não é? Sim. Aí a gente tem que olhar o movimento, né, dos sentimentos que permeiam em mim do que eu trago desse passado. É nesses sentimentos e emoções que a gente precisa resignificar, né? Então, esse exemplo que eu trouxe, essa pessoa trazia muita tristeza por se sentir abandonada. E o que é que a tristeza me pede? Desapego. Preciso desapegar, preciso olhar para o novo, desbrandar o novo, deixar ir o que não me serve mais. Provavelmente, uma colocação dessa filha com esse pai, ele traz uma culpa. O que a culpa me pede? Responsabilidade. Aquilo era o melhor que podia fazer no mundo. Então, cada emoção, ela traz aqui um convite para o que eu preciso modificar aqui dentro de mim. Está no coração o nosso verdadeiro poder de transformação, não é? É muito bonito olhar para o coração e perceber, não é? Que ele está constantemente a transformar. Esta é a função dele, é a transformação, não é? É uma função muito importante do coração e, de facto, esta energia que ele pulsa, esta emoção, não é? É algo que também nos convida sempre a transformar. E quando começamos, de facto, a perceber o que é que a emoção me está a pedir para transformar, conseguimos dar um novo sentido, um novo movimento à nossa vida e não ficar presos ali àquela emoção.
Exatamente. E se eu ficar tão preso a tudo isso, o que acontece comigo? Adoeço. O corpo vai falar. A gente precisa trazer essa atenção. Então, muitas vezes eu falo que a doença, ela é uma querida, porque ela vem trazer exatamente, peraí, o que você está carregando aí que você precisa resignificar, mudar aqui as posturas, né? E que eu preciso olhar para a minha vida e fazer diferente. Mas para isso eu tenho que fazer as pazes com o meu passado. Porque normalmente estamos a falar de um desconforto e esse desconforto vem de algum lado, não é? É o corpo que já está a tentar comunicar comigo, não é? Só que lá está, precisamos de conseguir olhar para o que está a acontecer com outra percepção. E, de facto, muitas vezes quando ficamos ali presos, não é, na luta, não quero estar doente, não aceito esta doença, não aceito este problema, acabamos por não conseguir ampliar e trazer o aprendizado que tanto precisamos, não é? Exatamente. A Fernanda está falando, né? Fica exausta. A Marcela, entrei na hora certa. É isso aí, ó, momento certo, né? Viviane, exausta, tô pesada, tá pesado. Então, Fernanda, aqui é um convite, olha, vamos liberar, vamos trazer leveza, olhar realmente para esse passado, para esse ontem, falar, não, é isso que eu precisava para aprender isso, né? Então, a gente precisa olhar para cada evento da vida, que às vezes a gente fica lá naquela criança ferida, a gente fica ou na criança mimada. A gente precisa curar a nossa criança interior, trazer ela aqui juntinha agora, nesse movimento. Agora eu sou adulta, eu trago você aqui, eu abraço. E tem muitas maneiras da gente fazer esse movimento para ter uma vida mais saborosa. E eu acredito que o movimento mais importante seja sempre através do emocional, não é? Do lidar, de chegar, no fundo, à dor dessa criança, não é? À dor desse emocional, desse inconsciente. Então a Mari está a falar sobre esta dor na omoplata, não é? Que sente que é uma chamada de atenção, não é? De facto, não é? Esta dor, não é? Este peso que muitas vezes colocamos em cima dos nossos ombros, não é? E que já vem de decisões, às vezes, que tomamos no passado, de momentos do nosso passado, em que o nosso corpo, naquele momento, absorveu uma determinada resposta a uma determinada situação. E muitas vezes ele vive, não é? Contraturado em determinada parte. E, e é muito interessante quando a gente começa a tentar escutar o corpo e até conversar com o corpo, não é? Perceber o que o corpo me está a tentar dizer, não é? Alguém que está connosco conversa com o corpo amorosamente, cria tempo para o escutar. É isso aí, tem. Eu converso com o meu corpo. Nossa, é muito bom. Né? E ela falou, né, do peso. A gente está carregando coisa que não é da gente. Ah, Marcela, isso é importantíssimo, conversar com o corpo, perceber cada movimento, o que que você faz, como você faz, como é que ele reage. Uma vez eu fiz um retiro do silêncio e do jejum. Olha, foi muito bom, muito profundo. Porque ali você vê como é que o corpo responde você no silêncio, mas é um silêncio aqui, né? Mas aqui dentro a mente não para. Ela conversa o tempo inteiro, ela é tagarela. Como é que esse corpo responde a isso e ainda em jejum? Só na água e no chá. É um desafio. É um desafio, mas o corpo fala muito com a gente a todo tempo. Ok. Então, aqui é um convite também, ó. Quem ainda não conversa com o corpo,
começa a conversar. Eu creio que às vezes o corpo pode ser um dos sinais que se calhar há alguma coisa no meu passado que eu preciso de olhar. A Mari está a dizer que não é fácil, não é? Não é Pois, essa questão do jejum, não é? O corpo também não. Também é desafiante, não é? Dar silêncio, não é? Não poder falar. Eu também já tive essas experiências de fazer retiros de silêncio e posso-vos dizer que, de facto, é dos maiores desafios que nós podemos ter. Mas olhando um pouco, não é, Kátia, para estes passos, para estas posturas e a primeira é mesmo olhar para o nosso passado, não é? E ficar olhar em paz com algo no passado que se calhar está-me a pesar, que talvez não esteja assim tão resolvido e que eu ainda não consegui trazer um encontro, não é? Que me serenasse, com esse passado, que me serenasse o coração, de tal forma a poder viver o meu presente de uma forma completamente diferente, mais plena e de facto começar a tomar decisões que estejam mais alinhadas com o que eu quero construir na minha vida e fazer para mim, não é? Outra questão com o Teve passado, teve uma participante que ela falou aqui do braço, o problema no braço. O que é o braço, né? O braço é essa ação da vida. Cada parte do corpo, ele fala de uma forma com o nosso day by day, com o nosso dia a dia. Então, aqui, né, uma atenção mesmo, um problema no braço. E qual braço? Direito ou esquerdo? Também está ligado às nossas energias, masculina e feminina. Né? E braço é isso, é o que me leva para a ação. Quantos movimentos a gente faz durante o dia com o braço, com as mãos? Não dá nem para contar, são tantos que são. Então, a gente precisa dar uma atenção a esse corpo, né? sem dúvida, porque lá está, muitas vezes o que está lá atrás no passado não é algo que eu consiga de facto ter uma consciência assim tão ampliada de que pode ser o problema para mim. E se calhar o corpo vai-me levar a algo que vem de trás, um comportamento que eu adotei depois de passar por uma determinada situação, e esse comportamento acaba por me estar a condicionar o meu bem-estar e o corpo começa a querer falar comigo. Verdade. Não é? Por exemplo, eu tenho um hobby que é o balé, né? E como que ali naquele movimento da dança a gente precisa estar inteira com o corpo e ver como que ele conversa com a gente. E nem tudo que a mente projeta o corpo obedece. Isso. Há um desfazamento, não é? Entre o que eu penso que estou a fazer, o que eu quero fazer e, de facto, como me coloco na realidade, não é? Exatamente. E aí está uma destas onde a gente posturas. precisa se permitir ir e sair do controle. Isso. E então vamos para o nosso segundo, não é? Sobre o passado, não é? Há aqui três posturas importantes que nós precisamos de libertar. Então, a primeira seria, não é? Tirar desapegar-nos, não é? Principalmente do que nos causou dor no passado, não é? Uma outra questão que podíamos pensar na segunda postura é esta postura controladora, não é, Kátia? Que estás a trazer já, não é? Esta questão de eu querer controlar. E o que é que nos leva a querer controlar? Quem está connosco? Quer participar, quer ajudar um pouco? O que é que vos parece, não é? O que é que vos leva no vosso dia a dia a quererem controlar? E o que é controlar, não é? Controlar, muitas vezes o que eu noto, e ainda hoje isso em consulta aconteceu, não é? É as pessoas confundirem controlar com teimosia, em que as coisas têm que ser como elas querem. Não é bem a mesma coisa, não é?
Então, controlar é... A Fernanda ainda fala, ainda estamos, como estamos aqui num bocadinho no delay, a Fernanda ainda fala nesta questão do corpo nunca me obedece, não é? E do facto, se calhar, Fernanda, poder olhar, começar a olhar para o corpo, começar a lidar com o corpo, começar a tentar ter uma postura mais amorosa de acolhimento sobre o que é que o corpo está a tentar transmitir, pode ser o primeiro passo importante para ir tocar em situações, se calhar, mais profundas e que estão na causa deste desconforto. Uhum. Isto é, talvez um exercício que, lá está, um balé, ou uma dança, ou um exercício físico, algo que vos convide a tomar mais consciência do vosso corpo. Pode trazer um pouco também destas emoções que precisam de ser trabalhadas ao de cima e aí criam uma oportunidade de fazer esta cura do vosso passado. Porque às vezes é tão doloroso ir a algumas questões do nosso passado, ainda que não seja de uma forma consciente, porque quando nós estamos a trabalhar sobre o nosso passado, muitas vezes nós vamos buscar questões que nos estão a condicionar e que nós achamos que elas não tiveram assim tanta importância como isso. Exatamente. Por vezes E aconteceram. quando a gente se permite a esse movimento, né? Você está falando da dança, da música, você também sai do controle. Você Isso. sai porque o controle deixa a gente rígida, engessada, travada. E a dança te pede o contrário, o contraponto. Preciso me entregar, preciso ir, preciso me libertar. Então, isso é um grande convite para a gente olhar e se libertando, nos curando dessas nossas feridas, né? Dançar, cantar. Aí você cuida da sua criança interior também. O que uma criança gosta, né? Quando você dança, quando você canta, quando você brinca com esse corpo, você está acessando a sua criança interior. E é através desse corpo que você vai trazendo essa conexão e até uma cura. Até uma cura. Nós estamos de férias aqui no Brasil, é férias, né? Eu não sei aí, mas aqui é férias, então Agora as não. escolas não têm aula. Aí eu até comentei, nossa, me deu uma cãibra na panturrilha, noite retrasada. Aí o esposo, é a falta do balé. Ah, E é mesmo. ah, O corpo fala, saudade. Aí, sabe, chegou a dar aquilo, nossa, que saudade da dança. Olha que gostoso. é mesmo o conseguir encontrar na nossa vida algo que traga realmente esse prazer, essa leveza, esse entusiasmo, não é? É, E pode o ser entusiasmo. muito curador, muito, lá está, de conseguir aconchegar as nossas dores, aconchegar e reenergizar-nos para podermos lidar com o que nos dói. Porque às vezes Verdade. E só tem carregamos o que coisa. dói. É, a gente precisa trazer aqui uma coragem, principalmente nós mulheres que, né, estamos já numa idade crescente. Eu estou com 50, eu faço 51 anos mês que vem. Então, muitas vezes, isso é um desafio, entrar na dança, né? Que aí, muitas vezes, ficamos no controle do que vão pensar de mim, do que vão falar de mim, e isso é algo que também nos aprisiona, traz peso. Então, Exato. a gente precisa ir, sair do controle, não importa o que falam. Quantas pessoas eu entrei no balé com 44 anos, gente? Eu nunca tinha feito balé. Era sonho de criança. Ó, criança interior, ela realizou o sonho dela. E quantas pessoas realmente falaram, nossa, mas com essa idade você vai fazer balé? Será que você dá conta? Será que dá? E aí a gente observa lá na escola quantas mães ficam esperando suas filhas, né, e filhos ali, mas ficam morrendo de vontade, de desejo de entrar na sala e fazer aula, mas às vezes
pelo controle do que vão pensar, se vão passar vergonha, se vão acertar, se vão errar, se vão dar conta, ficam na rigidez e não vai para se libertar, se curar. Exato. Então é um pouco esta segundo ponto que nós vos convidamos a olhar, de que forma é que o controle ocupa espaço na vossa vida, nas vossas decisões, porque muitas vezes precisamos de sair desta zona de conforto, não é? Temos que experimentar o novo, temos que tocar em questões que nunca tocamos, temos que abraçar algo diferente. E como é que nós nos permitimos a isso? Será que de facto nos permitimos ou ficamos lá no controle da zona de conforto, não é? Dizemos não é a hora certa, é a pressão da hora certa, não é? Que muitas vezes a idade traz, não é? Isso já não é para mim. Às vezes ficamos só no campo mental, tenho vontade de ir, gostaria de ir, fica só no campo mental e a gente se coloca nesse lugar. Isso não é mais para mim. Não tem idade. Ok, então pensem um pouco, um minuto mais conscientes, não é? O que é que neste momento da minha vida eu estou no controle, não me estou a permitir e talvez fosse algo que preenchesse o meu coração, que me trouxesse mais significado à minha vida. Então, nós queremos que aproveitem este momento também para reflexão, para olharem para estes pontos que lá fora, no dia a dia, na correria, é muito difícil parar e olhar. É muito fácil passarem-se uma semana, duas, um mês, 2 meses, um ano e nós não conseguimos olhar para e questionar-nos, não é? Então entramos muito no piloto automático e fazemos mais do mesmo, não é? Estamos na nossa zona de conforto. E a nossa idade, não é? Também à medida que passa, vai-nos fazendo convites diferentes na forma como estamos a posicionar. E às vezes estamos só a querer controlar as coisas e não estamos a evoluir, não estamos a avançar. Aí a gente fica só na queixa. A gente não vai para a cura. Né? Então, a gente precisa sair da queixa, sair do piloto automático e isso é uma grande responsabilidade, não é? Mas esta responsabilidade, Kátia, é libertadora, não é? Às vezes as pessoas confundem responsabilidade com peso. Verdade. Não é? E mas quando eu trago a responsabilidade, ela não vai me pesar. Quando eu falo, não, eu sou responsável por isso, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, eu abarco aquilo que eu escolho, aí isso fica leve. Porque chega uma hora da nossa vida que ninguém vai tomar conta do que nós precisamos, do que é importante para nós, das nossas necessidades. Então temos que ser mesmo nós a dizer, não, eu tenho que me permitir fazer isto, não é? Eu tenho que dizer que sim a algo que eu sei que eu preciso. E torna-se muito angustiante ver o tempo passar e lá está, termos só espectadores. Eu olho a minha filha a sair do balé e não danço balé, embora seja algo que eu quisesse, não é? É verdade. Quantas crianças vão para o balé até para realizar sonhos de mãe? E tiram cursos e tudo superiores só para realizar os pais. Exatamente. Em Portugal, isso eu não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal agora nem tanto, mas eu acredito que já as coisas estão a mudar, mas acho que era uma prática. A Fernanda fala sobre tentarmos controlar e depois ficamos descontrolados. Isso, não é? Porque a natureza tudo tende para o equilíbrio e às vezes este excesso de controle leva ao descontrole para voltar ao equilíbrio. É muito interessante olhar para a natureza. Sim, De facto, é mesmo assim, não é? Então,
resumindo um pouco, não é? Olhar para o passado com dor, a primeira postura, a segunda postura, esta questão de querermos controlar demasiado, não é? E por isso também nos prendemos e isso causa descontrole, como a Fernanda está a falar. E a terceira postura que gostaríamos que olhassem é um pouco para quando olhamos de novo para o passado, mas não conseguimos ver no presente algo tão bom como no passado, não é? É uma forma de apego diferente. É quase como se esse apego gerasse uma aversão ao novo. Não é? Esta questão de que eu olho para o passado e senti foi tão bom no passado, que eu estou sempre com saudades do passado, eu estou sempre a querer que algo do passado se repita, ou encontrar no presente algo igual ao que vivi no passado. E eu creio que esta questão toca muitas vezes muitas pessoas que dizem eu não tive problema nenhum no passado, só agora é que eu tenho, porque é muito normal quando nós, quando as pessoas se sentem mal com a vida, algo não está bem, elas querem tomar de facto de novo a liderança da vida, nós começamos a olhar para o que está para trás, não é? E as pessoas dizem, não, para trás está tudo bem, a minha infância foi fantástica, eu tive uns pais incríveis, eu tive experiências maravilhosas. Talvez seja isso. Talvez seja isso. E as pessoas não têm, nem sempre têm esta consciência, não é? A Marcela diz, não é? Que me pego assim, lembrando do passado e querendo que ele voltasse sempre a alguma situação, não é? E nem tudo que vivemos lá no passado gostoso, que a gente, né, fica presa ao gostoso também, não só as coisas não gostosas, não só os dessabores. Mas se hoje acontecesse a mesma coisa que aconteceu lá, não é na mesma energia. É como E esta às vezes aceitação. você vai a uma festa e ela estava muito gostosa, você curtiu e ficou com um gosto de quero mais. Se você for novamente, né, numa festa bem parecida, não vai ser a mesma vibe, a mesma energia. Então a gente também tem que se permitir experimentar outras coisas, porque aquilo que foi bom eu fico com gostoso, mas agora eu vou experimentar outro sabor, outra forma. Porque senão a gente fica também nesse sofrimento, né? Poxa, aquilo não volta mais, por que que não volta? Foi tão bom assim. E queremos repetir essa zona de, não é? Queremos repetir essa zona de conforto, não é? Há esse esforço, não é? Em trazer, eu quero repetir a mesma festa, vou convidar as mesmas pessoas, eu quero viver da mesma maneira, então isso também muitas vezes cria muito peso, porque é como se quiséssemos constantemente trazer o passado para o presente e repeti-lo, 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 e sem nos apercebermos vamos nos fechando numa caixinha, numa zona de conforto, não é? Então este saber abraçar o presente, saber encontrar-nos com agora, não é? E estar em paz, ainda que o passado tenha um sabor especial, não é? Nós precisamos de abrir-nos a um novo sabor, fazer novas experiências, experimentar de outra maneira, porque a vida muda constantemente. E a questão é, e nós mudamos? E tu mudas? Não é? E muitas vezes nós não bom, estamos né, que a aqui a gente ajudar. muda, né? Que bom que a gente muda. Que bom que a gente muda, mas de facto, sem nos apercebermos, às vezes não nos estamos a permitir mudar assim tanto, não é? E esta questão do apego, não é? Que as filosofias tão ancestrais, não é? Como por exemplo o budismo, em que eu estudei bastante, eles falam muito que é um dos principais sofrimentos que nós trazemos, não é? Esta questão do apego, o apego, ele não nos deixa estar de coração aberto para a vida. E essa questão que
no fundo, nós estamos a convidar-vos para vocês olharem para estes 3 pontos, não é? Então, convido-vos a apontarem, não é? Estas três posturas para que vocês olhem para elas nas vossas meditações, consigam dizer como é que eu estou em relação a isto. Não é? E fiquem um minuto mais conscientes, que é como é que eu estou em relação ao que me doeu no meu passado. Eu estou na dor. Porque se eu fico, né, presa a isso, eu caio num abismo. Eu só preciso olhar para o passado e pegar a experiência, aquilo que eu absorvi, qual é a mudança que eu preciso, qual é o aprendizado, qual é a minha força, qual é a minha confiança. Isso é o que você tem que levar do passado. Aí você traz para o seu presente, quer trazer seu foco, sua direção, sua ação, né? E aí, você tendo esse presente aqui, com essas estratégicas desse passado, aí você tem um futuro próspero. Você vai chegar onde você almeja, onde você deseja. O segundo ponto que querem que apontem é esta questão do controlo, não é? Esta questão de estarmos no controlo. E o terceiro, lá está, que é que eu me estou a apegar porque foi bom no passado e eu quero que se repita, a permitir essa repetição, e eu preciso de me abrir, de me atualizar, de permitir ser diferente. E é um pouco esta ideia de conseguirmos olhar para as posturas que não nos estão a permitir estar no comando da nossa vida e que fazem com que a gente repita padrões e padrões e padrões. E essa é uma das queixas que muitas vezes as pessoas chegam até nós, que é como é que já se passaram tantos anos e eu parece que não saio do sítio, parece que as coisas que eu quero não aconteçam. Não é? E muitas vezes o que eu quero não está a acontecer, porque de facto a postura que eu estou a ter perante o novo, perante o presente, perante o agora, não está a permitir que isso aconteça. E esta primeira atitude, que é olhar, que é perceber qual é a mudança que eu preciso de fazer e que está nas minhas mãos fazer, é um passo muito importante. Então, o nosso convite é que vocês apontem e que vão trazendo essa reflexão, não é? Para que possam, de facto, fazer verdadeiras transformações e agarrarem a vida pelas próprias mãos. Exatamente. Para que o ciclo não fica na repetição, nessa roda viva, eu preciso fazer um movimento diferente. Porque eu preciso só levar o aprendizado é um pouco para fazer diferente. É um pouco muito isto que tu trazes, muitas vezes, né, que esta ideia que é muito bonita, na minha opinião, que é semear para colher, não é? Se não está a acontecer nada na minha vida, se as coisas não estão, de facto, a tomar o rumo que uma voz dentro de mim me pede para tomar, é porque se calhar eu não estou a permitir, não é? Não estou a semear, não é? Não estou, de facto, diariamente a conseguir ter aquele caminhar, aquele foco, comprometimento com o que eu preciso, com o que eu quero, não é? A Ana está a falar, não é? Que o apego não permite abrir o coração à vida, não é? Sem dúvida, não é? Então aqui tem que abrir o coração, abrir o ser, né? Aí sim, aí você semeia, aí vai ter ótimos frutos para colher, para saborear. Então, é muito tomarmos, não é? Olharmos para o presente e percebermos como é que no presente, quais são os sinais que a vida nos está a trazer, qual é no presente, não é? Os pontos para os quais está a precisar do meu cuidado, não é? Que é que o meu jardim está a precisar do meu cuidado em que pontos? E estas três posturas que vos falamos considerem-nos como 3 pilares para os quais é importante vocês olharem, porque se conseguirem olhar de facto
vão conseguir perceber que muitas mudanças vão começar a acontecer naturalmente, não é? Só de olhar muitas vezes, não é? Porque eu costumo dizer, quando tu queres ser líder da tua vida, não é? Tu queres estar no comando da tua vida, então há sempre este eu que te observa, este eu que sabe se aquilo que tu estás a fazer está de acordo com o que tu queres que aconteça e por isso é fácil, é leve, estás alegre, ou crias peso, crias resistência, entras na frustração. E este é um sinal que todos nós temos, nós sabemos o que é pesado para nós e o que é leve para nós, não é? A Fernanda está a dizer que somos bombardeados de todos os lados e é difícil escolhermos a direção certa. A horizontalidade e a verticalidade, não é, Kátia? É, mas a gente consegue, sabe, Fernanda, por mais que venham os bombardeios, aí quando a gente fica assim com foco, a gente sai do controle, a gente consegue ter uma retidão. Confia, a gente consegue trazer. E muitas vezes aceitar o outro do jeito que ele é, mas deixar o comportamento do outro com o outro. Que a aceitação, ela não me pede concordar, mas ela me pede, eu aceito, eu respeito, mas eu transformo aquilo que me cabe. Aí eu consigo sair desse bombardeio aí. Faz sentido? E por isso eu insisto, vocês veem-me sempre insistir tanto quando aqui nas redes, que é, ok, fiquem um minuto mais conscientes, fiquem um minuto a perceber, não é? Eu estou-me a deixar levar por este bombardeio e onde é que está esta minha voz interior? Onde é que eu estou a abrir espaço para me escutar, para perceber o que é importante para mim, para perceber quais são as minhas necessidades, até para dar resposta a essas necessidades, não é? É preciso tempo, é preciso espaço. E muitas vezes, de facto, nós entramos nesta dispersão do mundo, não é? Das infinitas solicitações, que eu tenho a certeza que todos que estão aqui connosco sabem muito bem o que é isso, não é? Mas depois é quando eu abro espaço para mim, para a minha existência, para me escutar, eu começo a conseguir não sofrer tanto desta agitação, não andar tanto de um lado para o outro, a sofrer tanto estas pressões externas e a sustentar um pouco mais da minha força, porque dentro de cada um de vocês existe uma força, dentro de ti existe uma força, não é? E é um pouco criar espaço para entrar em contacto com essa força, criar espaço para fortalecer os laços com essa energia, para criar essa tranquilidade perante a vida que nunca vai chegar fora. É verdade. E quando você entra em contato com isso, você acessa a sua força interior. É ela que te funciona para a vida, para você se movimentar. E aí você não permite que esses bombardeios te invadam com tanta pressão. Mas é preciso abrir esse espaço, ouvir essa voz interior. Então temos de facto, não é, a possibilidade de viver na dispersão, preso a um passado, a repetir padrões, se calhar a dar respostas emocionais que são antigas, que lá está, que fazem parte de um momento da minha vida a qual aquela foi a melhor resposta, mas eu também preciso transformar essa resposta e começar de facto a estar mais atentos, viver com uma atenção mais plena perante o que está acontecendo agora, para que esse agora me leve a um ponto do futuro, não é? Eu só posso, eu para chegar a algum lado, eu também tenho sempre que saber onde é que eu estou, não é? Se nos perdermos, não é? Alguém perdeu-se antes de chegar a uma consultória, a primeira coisa que eu vou perguntar é onde é que tu estás?
E muitas vezes a Exatamente. mente, não é, anda sempre neste passado e depois projeta esse passado para o futuro, não é? Porque muitas vezes está neste controle também, não quer que determinadas coisas aconteçam, não é? E entra nesta dispersão do fazer, 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 controlar, passado, futuro, e não está no agora, de facto, a dar os passos certos para chegar ao sítio certo. Isso aí, a gente precisa estar nesse momento presente. Olha que bonita essa palavra, né? Presente. Precisamos desembrulhar esse presente. Aí a gente se encontra mais. A gente vê aonde realmente nós estamos. Precisamos se conectar com isso. Então, o nosso convite é mesmo esse. Que abracem o vosso presente, por mais desafiante que ele esteja a ser. Pode Ser ser o que não líder seja, da sua vida, né? não percebi, Kátia, desculpa-me. Ser o líder da nossa Ah, vida. sim, ser o Liderar. líder, não é? Que é de facto olhar para o presente e talvez olhar da primeira vez e da segunda não seja assim tão fácil como nós gostaríamos, não é? Como tu gostarias, mas vai olhando, vai criando espaço para acolher, seja o que for, sem julgamento. E à medida que vais entrando em contacto e aceitando isso, vais aprofundando o teu olhar sobre o que está acontecendo, a acontecer e de alguma forma dentro de ti também vão começar a surgir as respostas, começam a surgir os caminhos, as pessoas, as palavras, as frases e a vida está sempre a nosso favor quando nós permitimos, claro, não é? A vida ama-nos, não é? Nós precisamos de estar nesse amor perante a vida. É. E o que nos é de mais precioso aqui é a nossa vida, é a nossa existência. E o que é que eu faço dessa minha vida? E como é que eu vou me despedir dela? Então, é exatamente isso. Quando eu faço essas pazes com o passado, eu estou inteira no presente, eu degusto a minha vida, eu tenho um caminho de paz. Eu vou para a minha espiritualidade de uma forma mais harmoniosa. A gente veio aqui para isso, para fazer as pazes com a vida. Então, a gente precisa viver intensamente, degustar Isso. o presente que é a vida. Então, partilhem connosco questões, dúvidas, como é que sentiram este momento, em que é que vos ajudou. A minha sugestão até que possam pegar em alguma das frases que ouviram e que foi mais importante para vocês e partilhem isso com alguém, talvez até num story, não é? Talvez possam partilhar um pouco para poderem levar também. Lembrem-se que a vossa presença é muito importante para muitas pessoas e talvez quando puderem levar um pouco mais do que faz sentido para vocês aos outros, também já saem desta dispersão, deste piloto automático. Às vezes nós estamos a dizer aos outros porque nós também precisamos de ouvir e isso reforça aquilo que nós precisamos de ouvir e também é muito bom. Kátia, queres acrescentar alguma coisa? Enquanto estejam à vontade para fazer perguntas, eu estou O que aqui com os eu meus quero comentários. realmente deixar aqui que a gente possa olhar para o nosso passado, olhar o que é que eu preciso aprender com os eventos da minha vida, fazer as pazes com esse passado e trazer novos movimentos, que sejam movimentos mais simplóricos, bem simples, né? Como falamos aqui do corpo, deixar uma dica aqui para você perceber o seu corpo quando você for tomar banho. Observe como você toma banho, por onde você começa a passar o sabonete. Às vezes nem sabemos por onde começamos, está tão no automático, então começa por esse exercício. Toma um banho com consciência, toma um banho presente. Passa o sabonete, sinta o aroma, sinta o cheiro do sabonete, sabe? Perceba por
onde você começa, se é pelo pescoço, se é pelo braço esquerdo, direito, pela barriga, se conecta com isso. Isso é muito valioso. Então fica aqui essa dica inicial para que vocês possam começar a se conectar com vocês. E para eu me conectar com o meu emocional, que às vezes é um lugar mais difícil de acessar, eu preciso acessar o material primeiro. Então qual é o material que eu tenho? Esse corpo, esse templo sagrado que é meu veículo aqui na Terra, que é o que me conduz aqui. Então começa a olhar para isso. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui nesse momento tão gostoso de partilha e faremos mais, né, Cristina, querida? Claro que sim, acho que esta questão do corpo, não é? Esta questão de como é que podemos também nos escutar através do que o corpo nos está a tentar dizer, não é? Esta questão, olha, o Francisco está a falar sobre esta questão da autoestima, não é? É o autocuidado, não é? Que é tão bom que nós consigamos ter, não é? Porque eu penso que a responsabilidade, e quando nós trazemos responsabilidade, é de facto conseguirmos trazer autocuidado. É dizer, eu sei, eu responsabilizo-me por mim, eu já, não é? E muitas vezes, é como eu disse há pouco, as pessoas confundem isso com peso. E a autoestima não é só fazer coisas por nós, mas é como é que eu estou, de facto, a cuidar das minhas necessidades. Isso aí. Que bom. Então, só alimente aquilo que te faz bem, porque só cresce dentro de mim aquilo que eu alimento. Então, quando você se responsabiliza pela sua vida, pelos seus atos, alimenta isso que te faz muito bem, seus novos movimentos. Isso. É um pouco, a Cristina está a falar bem, que de facto foi importante nestas palavras, num momento complicado da vida, não é? E de facto é isso, não é? Lembrem-se que se vocês cuidarem das vossas necessidades, acolherem as vossas dores, o vosso desconforto, acabam por conseguir também começar a acolher cada vez mais o outro. E o que é que nesta dispersão do dia a dia as pessoas mais fazem? Tentam acolher o outro e não se acolhem em si. E então aquilo que dão ao outro torna-se muito limitado em comparação com aquilo que poderiam dar se abraçassem a si primeiro, se acolhessem, se responsabilizassem pelas suas próprias necessidades. E esse, para mim, é um dos problemas da dispersão, é que nós dispersamos a nossa energia e depois nem para nós, nem para eles, não é? Nem para nós, nem para os outros, nem para mim, nem para ti. E quando eu estou bem, né? Quando eu olho para isso, eu me alimento, estou bem nutrida aqui dos meus sentimentos, pensamentos, eu consigo servir muito melhor o outro. Claro. E todos nós, o que mais realiza um ser humano é o ajudar, o servir, o sentir que faz diferença na vida do outro. Então, às vezes, quando parece difícil fazer por nós, por ti, pensa, se eu fizer por mim, eu estou a fazer por mim para poder fazer pelo outro. E para, de facto, a minha ajuda ao outro ser mais intensa, ser mais completa, ser mais verdadeira. Exatamente, isso aí. Que bom. Ok, então resta-me agradecer, eu creio que não há mais perguntas, resta-me agradecer imenso, Kátia, é sempre uma alegria. Tá? Se sinta abraçada por mim, querida, mesmo longe. Todos que nos estão a ouvir também. Venha passear no Brasil, nessa terra linda, maravilhosa, descoberta por vocês. Sim. Venha passear aqui, sinta abraçada. Obrigada a todos vocês por estarem aqui no nosso compartilhamento e crescimento juntos. Mesmo. Então, bem-aja a todos e até breve. Um beijinho muito grande. Tchau. Beijo, gratidão, querida. Tchau, tchau. Tchau.